Olá, tudo bem? Você vai acompanhar um episódio do videocast da Academia Digital Einstein. Eu sou Rafael Ornelas, coordenador do pós-MBA Einstein e gerente médico, e hoje nós vamos conversar sobre inovação em saúde com o Rodrigo Demarque. O Rodrigo, ele é médico, empreendedor e diretor executivo de inovação na Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein. Ele tem formação executiva em gestão em saúde pela GV, inovação e biodesign pela Universidade de Stanford, além de ser mentor de profissionais, executivos e startups. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bom, Rafa. Prazer enorme estar aqui com você hoje. Prazer, Rodrigo. Seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco para debater esse tema e para trazer a sua visão, tanto profissional, mas também pessoal, sobre a inovação em saúde nas organizações. Para a gente começar esse bate-papo, você poderia contar um pouco para a gente como é que foi a sua vivência e sua transição de carreira, né, de profissional, pessoa, médico, para gestão e para inovação em saúde? Posso, claro. Essa pergunta me fazem muito frequentemente, né? Na verdade, eu costumo dizer que a minha carreira profissional começou antes de eu ser médico, né? Enquanto empreendedor. Quando eu era adolescente ainda, eu construí um site, muito antes de Facebooks e redes sociais existirem no Brasil, né? Um site que se transformou numa comunidade de gamers, né? E esse site era chamado The Fox Network, e isso lá pelos anos 90, mais ou menos, 97, 98. E esse site cresceu a ponto de se transformar numa das maiores comunidades de jogadores de videogame online, né, do Brasil. Na verdade, a segunda maior comunidade. E isso aconteceu logo antes de eu entrar na faculdade de medicina. Eu entrei na faculdade em 98, me formei em 2003. Então eu costumo brincar que, na verdade, a minha primeira profissão foi jogador de videogame, e depois que eu me tornei médico, né? Mas eu sempre tive a tecnologia, a paixão por tecnologia muito forte dentro de mim, né? E ao longo da minha carreira médica, eu sempre me envolvi com projetos de alguma maneira relacionados com tecnologia na área da saúde, né? Depois eu vim para São Paulo, fiz geriatria no serviço de geriatria do HC. Logo após, lá por 2007 mais ou menos, 2008, eu fui trabalhar no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, onde eu, além de médico, né, eu trabalhava num ambulatório médico dos colaboradores do hospital, além de ter o meu consultório, né? E foi exatamente como médico desse ambulatório que eu comecei a praticar gestão, né? Então, liderando uma equipe de profissionais da saúde que lá estavam e desenvolvendo programas, né, de gestão de saúde populacional e de promoção da saúde no ambiente de trabalho. Então, essa foi a forma como eu fui me desenvolvendo. Isso não foi planejado, na verdade, isso foi acontecendo, né? Muito talvez por conta desse meu perfil meio empreendedor, né? Acabei me envolvendo com gestão na área da saúde, quase que por acidente, e por conta disso eu fui estudar. Foi aí que eu fui parar no MBA executivo da Getúlio Vargas. E à medida que essa atividade, digamos assim, ia se desenvolvendo enquanto gestor, eu comecei a me envolver também com projetos de tecnologia na área da saúde, né? Eu fui descobrindo que, por exemplo, para você fazer gestão de saúde populacional, é fundamental que você tenha tecnologia à sua disposição, né? Senão você não consegue, de fato, fazer isso em larga escala, né? E por conta desses projetos de tecnologia relacionados à área da saúde, eu também descobri a inovação em saúde, né? Então eu fui estudar inovação lá na Stanford, fazer um programa chamado Biodesign, né? Essencialmente um programa que existe para ensinar médicos e engenheiros a desenvolver projetos inovadores na área da saúde, né? E nesse programa eu reforcei um conceito que na geriatria a gente aprende muito fortemente, que é o trabalho multi-interdisciplinar, né? O programa de inovação em saúde, essencialmente, ele é um programa que precisa de vários tipos de expertise, né? Então esses são conceitos importantes que eu trago também junto da minha prática do dia a dia, enfim, e aí foi o desenvolvimento da carreira e até chegar onde eu estou hoje, né? Nessas etapas. Depois a gente pode falar um pouco sobre isso. Ao longo desses anos eu também acabei fundando algumas startups e tudo mais, então reforçando essa minha veia empreendedora lá do início da juventude e tudo mais. Então foi mais ou menos assim.
É muito interessante, né, Rodrigo? Porque como mentor e como diretor, muita gente vai conversar contigo sobre inovação e como desenvolver inovação, ou pessoalmente como empreendedor, ou dentro das organizações. Nessas conversas, quais são as habilidades que você identifica que as pessoas precisam mais desenvolver, né? O que você entende que são habilidades que precisam ser melhor desenvolvidas ou que as pessoas... É uma característica de quem acaba trabalhando com inovação e que tem essas características? Acho que uma das capacidades mais importantes, uma das habilidades mais importantes que a pessoa precisa desenvolver primeiro, a capacidade de escutar. Saber escutar é um elemento muito importante para quem trabalha com inovação. E o outro, sem sombra de dúvida, é a capacidade de trabalhar em equipe, né? Inovação é um jogo de time, né? Aquele mito, né, daquele indivíduo que teve uma ideia e com isso ele criou uma solução que mudou o mundo, é literalmente um mito. Não é assim, né? Inovação é um processo. Quanto mais você pratica, melhor você fica. E ele é um processo que só funciona quando trabalhado com diferentes expertises, né? Por isso que, por exemplo, no biodesign, a gente forma times, né, com médicos, profissionais da saúde, com engenheiros, com cientistas da computação, com administradores, enfim, porque é exatamente dessa multidisciplinaridade, desse conhecimento, digamos assim, de várias disciplinas diferentes, que você encontra os insights, que você tem a profundidade necessária para entender determinada problemática e, a partir daí, criar soluções que de fato vão gerar valor para alguém, né? Isso é inovação no fim do dia, né? Então, eu acho que essas são duas características muito importantes, saber ouvir e trabalhar em equipe. E como que, saindo do ponto de vista individual, né, a gente transporta isso para as organizações, né? As organizações muitas vezes têm suas estruturas, suas hierarquias bem definidas. Como que uma organização pode estimular que os seus times trabalhem como times e que possam se ouvir? Essa é uma pergunta difícil, né? Nem toda organização está pronta para isso, né? Em especial as organizações de saúde, né? E por razões bastante compreensíveis, né? Um hospital, as pessoas que trabalham dentro do hospital, por exemplo, são treinadas para não errar. Eles existem para evitar o erro, né? Já que nós estamos lidando no fim do dia com vidas, né? Com vidas humanas. E na inovação, errar é um componente que faz parte do processo. Aprender com esse erro e construir um aprimoramento a partir dali, né? Até que você chegue eventualmente numa solução que de fato seja inovadora, né? Então isso é quase que contraintuitivo para instituições de saúde, né? Quer dizer, como é que eu que fui treinado a vida inteira ou eu existo enquanto instituição para não errar, como é que eu vou trabalhar com erro, né? Por isso que as organizações precisam, primeiro, preparar os seus líderes para entender esses conceitos, né? E principalmente criar os ambientes adequados para que esses testes, essas tentativas, né, de inovação possam acontecer de forma segura, né? Aqui no Einstein, por exemplo, a gente tem alguns ambientes como esse, né? Nós temos um laboratório de design em que aproximamos especialistas em design thinking, em biodesign, design de serviços, de especialistas clínicos, por exemplo, para que possam trabalhar num ambiente seguro a respeito dessas hipóteses, dessas problemáticas e lá criar os seus protótipos e eventualmente transformar esses protótipos no MVP. Ou então uma estrutura como a própria Eretz Bio, né, que é uma incubadora de startups. Talvez a primeira incubadora de startups de saúde do Brasil, né? Hoje ela tem 5 anos de idade e em que você aproxima essas startups que são empresas extremamente jovens, frágeis em vários aspectos, né? De uma estrutura como a do Einstein, para que ali possa haver essa interação e, com isso, eventualmente, uma troca entre ambos os lados, né? Quer dizer, a startup ajuda o Einstein a entender como funciona o processo de transformação digital, de certa maneira, de um jeito mais ágil de trabalhar, e, ao mesmo tempo, o Einstein pode ser um ambiente em que essa startup tem um campo fértil para validar determinadas hipóteses, para entender com mais profundidade o problema que ela está tentando resolver e daí por diante, né? Então, as organizações elas precisam preparar a liderança, que é muito importante, e criar o ambiente adequado, digamos assim, para que se possa inovar
com segurança, né? E aí eu falo especificamente das organizações de saúde, né? Porque isso é realmente muito importante. Então, eu acho que esses são dois elementos fundamentais. Certamente existem outros, como financiamento, quer dizer, inovação é um negócio que geralmente traz algum resultado depois de vários anos, né? Não é no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte que você vai colher frutos disso. Você precisa, portanto, um financiamento adequado para esse tipo de iniciativa. No fim do dia, você quer que esse tipo de cultura, né, ágil, inovadora, ela capilarize a organização como um todo. Então, você precisa ter uma estratégia para incluir as pessoas, para fazer com que as pessoas participem, que elas sejam motivadas, reconhecidas por estarem engajadas nesse processo. Consequentemente, você também, a partir daí, você começa a proteger o capital intelectual, a propriedade intelectual gerada a partir dessas inovações, e isso eventualmente se transforma em valor que retroalimenta toda essa cadeia, né? Então, são vários os elementos, mas eu diria que para quem está começando, ou para quem quer uma iniciativa, estruturar uma iniciativa dessa dentro da sua própria organização, um foco importante na liderança e o foco em criar ambientes seguros para que você possa, de fato, trabalhar com inovação. Você trouxe um ponto interessante, Rodrigo, que é a troca, inclusive, com outras instituições. Então, por exemplo, quando você tem uma incubadora e que uma organização precisa trocar com uma outra organização, que pode ser uma startup, como que é a sua visão dessa inovação entre instituições, né? Entre organizações, né? E não uma organização ser responsável por toda essa inovação, mas a construção desse ecossistema mais inovador em saúde? É super importante, né? O conceito de inovação aberta. Essencialmente, foi criado enquanto um conceito na Universidade de Berkeley, há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, na verdade, e é parte desse princípio de que organizações, quando cooperam entre si, ainda que eventualmente, de certa maneira, até possam ser vistas como concorrentes, elas trazem para a mesa capacidades diferentes e com isso conseguem criar inovações que eventualmente mudam o mercado, inclusive, né? Então, esse conceito de inovação aberta ele pode ser aplicado a grandes instituições, duas grandes instituições trabalhando juntas, assim como grandes instituições trabalhando com startups, né? Então, na nossa visão, é um princípio importante, é o que a gente pratica aqui dentro do Einstein, né? Muito fortemente, na verdade, é um grande direcionador na forma como a gente faz inovação aqui, né? A inovação aberta. No nosso entendimento, só traz vantagens, porque, na verdade, você economiza recurso muitas vezes, você ganha velocidade, né, ao estar aberto para poder fazer essas conexões, né. Inovar sozinho, digamos assim, olhando só para dentro de casa, o que é importante, o que a gente faz muito aqui também, né, mas é muito mais difícil, né, porque você tem, obviamente, as limitações de recursos, tem a limitação de capital intelectual, muitas vezes determinada expertise não está aqui, né, tá em outro lugar. Então, ter essa capacidade de interagir com outras organizações é extremamente importante. E é interessante salientar que aqui nós temos aprendido a fazer isso cada vez mais, né, ao longo dos anos. Para você ter ideia, hoje nós desenvolvemos, no último ano nós desenvolvemos mais de 10 projetos com grandes organizações e nós temos mais de 100 projetos entre o Einstein e startups, né? Então, projetos das mais diferentes características, né? Desde provas de conceito, projetos piloto, validação de determinada tecnologia ou co-desenvolvimento, quer dizer, nós trazemos a expertise do parceiro, né, para dentro de casa e co-desenvolvemos algo novo, algo que não existia, seja uma startup, seja um grande player. Então, isso é muito legal, né? E a gente percebe essa capilarização, digamos assim, acontecer dentro da organização, porque hoje nós temos mais de 40, 50 diferentes áreas, né? Entre áreas clínicas, áreas relacionadas à gestão, a área corporativa, enfim, interagindo de alguma maneira ou desenvolvendo projetos de alguma maneira de inovação aberta, né? Então, é muito interessante ver isso florescer, digamos, dentro da instituição, né? Rodrigo, será que você poderia, então, né, como você falou um pouco antes, né, da sua vivência como empreendedor, contar um pouco como que foi, desde o momento de ter uma ideia,
ter que correr atrás de quem vai te ajudar a construir junto a essa ideia, ir atrás de financiamento até o desenvolvimento de uma empresa de sucesso? Legal. Eu costumo, como eu mencionei antes, né, eu costumo dizer que a minha primeira empresa foi o Fox, né? Esse clã de esportes eletrônicos, né? Literalmente lá eu tinha um time de 300 pessoas, então eu aprendi a gerenciar um time, a lidar com o aspecto humano, digamos assim, né? Da gestão de pessoas, ainda bastante jovem, né? Apesar do Fox não ter um CNPJ propriamente dito, né? Eu brinco que era uma empresa sem CNPJ, né? Mas depois do Fox, enfim, eu já criei uma academia de ginástica, de musculação, exercício resistido para idosos, já fui sócio de uma distribuidora de parafusos, para você ter ideia, a gente importava parafusos da China, isso tudo ou durante ou logo depois da faculdade de medicina, inclusive, né? Mas à medida que eu fui me aprofundando, digamos assim, no processo de entender melhor a inovação em saúde, né, eu decidi que eu queria aprender a fazer isso para criar as minhas próprias startups, né? E foi essa razão pela qual eu quis estudar na Stanford, porque lá o Biodesign é o primeiro centro acadêmico do mundo, criado em 2001, pelo Josh McCauer e pelo Paul Yock, dois médicos e bioengenheiros, né? Que entendiam que esse processo não só poderia, como deveria ser ensinados para médicos, engenheiros, cientistas da computação, etc. Então, quando eu descobri esse lugar, eu falei, eu quero aprender como é que faz para criar uma startup na área da saúde, né? E assim fui, né? Eu trabalhava no Oswaldo Cruz naquela época, eu recebi uma carta em casa dizendo que eu tinha sido aprovado no programa, né? Minha esposa estava grávida, o meu filho ia nascer em dezembro, eu recebi a carta dia 15 de outubro, eu tinha até o dia 30 de outubro para responder. Longa história curta, a gente foi para lá, né? E eu fui entender com profundidade como é que é esse processo de inovação na área da saúde. E ao final do Biodesign, trabalhei com um grupo, né? Era um engenheiro, um médico cardiologista intervencionista e uma enfermeira, além de mim. Ao final do programa, nós criamos uma patente, né? E um dos meus colegas era um engenheiro super especialista na área de ultrassom endovascular. E nós criamos uma solução baseada muito no tipo de conhecimento que ele tinha, né? E com essa patente, ao longo de alguns meses, depois do programa ter terminado, ele me ligou, disse, olha, eu vou transformar isso aqui numa empresa mesmo, tem uma aplicação aqui para fazer, para tentar um funding junto à prefeitura de Tóquio. Eu falei, vamos nessa, tô junto, me avisa aí como é que a gente faz para botar a empresa de pé. A empresa foi criada, a patente ela é da Stanford, porque tudo que você cria dentro de uma universidade como essa, normalmente, a propriedade intelectual é da Stanford. A Stanford ela fez a cessão da patente para nós, depois que a empresa estava criada, e por conta dessa patente nós conseguimos um primeiro funding de $400 mil, e aí a empresa saiu do papel. E hoje ela já passou por algumas rodadas de investimento, ela está entrando numa fase dos primeiros testes clínicos em humanos, né? Mas então o meu objetivo foi cumprido, quer dizer, eu aprendi qualquer metodologia e consegui tirar a empresa do papel, né? 2 anos mais tarde, eu criei minha segunda startup, junto com outros 2 colegas, o Thiago e o Leonardo. O Thiago me ligou, disse, olha, gostaria de bater um papo com você, queria a tua ideia, tua percepção sobre um negócio aqui que nós estamos criando, e aí a gente foi tomar um café da manhã, perto de onde eu morava, aqui em São Paulo, e ao final dessa conversa, ele me convidou para ser sócio deles, né? Eles tinham essencialmente um protótipo bastante evoluído, na verdade era um MVP, né? Um produto minimamente viável, e que essencialmente era uma plataforma de data analytics para fazer gestão de saúde populacional, que era um negócio que eu já tinha muita experiência por conta da minha carreira lá dentro do Oswaldo Cruz, especialmente, né?
E foi assim que nasceu a Zeta, né? Então, a Zeta nasceu em 2019 e ela se desenvolveu ao longo de 3 anos e meio. Então, além de nós 3, né, cofundadores, eu era o responsável, eu era o CEO da empresa, né? Além de nós 3, nós trouxemos outras 2 pessoas que tinham uma expertise complementar à nossa. Então, 2 caras de tecnologia, o Hugo e o Gabriel. E assim a Zeta se desenvolveu. A gente preparou a empresa para ela ir crescendo numa velocidade que a gente julgava adequada. A gente criou uma estratégia que se chama, né, bootstrapping, né? Ou seja, ela não foi investida no começo, ela foi crescendo aos poucos organicamente. E ao longo de 3 anos e meio, ela, enfim, atingiu um tamanho, uma reputação no mercado muito legal, né? E foi no ano passado, em agosto do ano passado, ela foi comprada pela Semantics, que é uma empresa brasileira de Big Data, listada na Nasdaq e que enxergava na Zeta o potencial para entrar de fato no mercado de saúde, né? Então, esse foi um aprendizado super legal também, né? Um ciclo, digamos assim, de tirar uma empresa do papel, uma ideia do papel, construir, estruturar, montar um time, né? Quando a Zeta foi incorporada, ela tinha um time de 53 pessoas, né? Enfim, e agora esse time tá lá dentro da Semantics e fazendo um trabalho incrível também. Então, era isso. Eu queria aprender a fazer isso, né? É por isso que eu fui estudar e agora uso um pouco desse conhecimento também para ajudar as nossas startups, os nossos médicos aqui dentro do Einstein, que muitas vezes nos procuram, né? Eu estou com uma ideia, como é que eu faço, como é que eu não faço? Isso é muito comum, toda semana tem alguém querendo conversar comigo sobre isso, né? Então, para mim é um prazer enorme poder, de alguma forma, contribuir, retribuir aí para as pessoas. Não, sensacional, Rodrigo, parabéns, né? E até, né, agradeço de novo por ter topado essa conversa com a gente, né? E poder disseminar um pouco essa discussão. A gente ouve muito em discussão de inovação que a gente aprende muito com os erros. Uhum. Você trouxe vários cases de sucessos seu e de organizações. Você poderia compartilhar com a gente algum momento que foi alguma coisa que não deu certo e que você aprendeu e conseguiu evoluir a partir disso? Cara, eu acho que tem muito mais... são tantos exemplos de erro que talvez fique até difícil de lembrar alguns, mas certamente os erros são muito mais frequentes do que os acertos, mas muito mais frequentes do que os acertos, né? Acho que a academia de musculação que eu criei lá atrás, que eu não tinha muita noção em relação a como tocar um negócio desse de verdade, todo o processo de análise de mercado e tudo mais foi feito de uma maneira simplória até. Acho que lá teve um aprendizado enorme em relação a isso. Quer dizer, quando você está criando um negócio, vale muito a pena você ter a calma, né, para olhar o problema com a profundidade necessária e entender se aquilo ali de fato é um problema que mereça ser resolvido. No caso da academia, certamente o problema era, mas você precisa estar preparado para depois tirar isso do papel e executar. E naquela época, e aí talvez seja o meu maior aprendizado, eu tinha ótimos sócios, pessoas queridas que eu me dou bem, apesar de falar pouco com eles hoje, me dou bem até hoje, mas eu não tinha talvez o foco que eu deveria ter, né? E eu acho que empreender requer foco, né? Então esse foi um aprendizado importante, quer dizer, você tem que estar disposto a colocar a sua energia para que o negócio de fato aconteça, né? Esse eu acho que é um primeiro aprendizado. E o segundo aprendizado, que não tem necessariamente a ver com esses, mas que eu vejo muito acontecer no dia a dia, e é algo que eu sempre fui muito cuidadoso, até por conta dessas experiências passadas com relação ao empreendedorismo e tudo mais, e que eu falo sempre para todo mundo, escolha bem o seu sócio. Um time ideal, ele precisa ter complementariedade do ponto de vista técnico, quer dizer, é bom ter um cara de negócio no time, é bom ter um cara com perfil mais técnico. Se você está desenvolvendo uma plataforma digital, você tem que ter um cara bom de tecnologia, né? Isso tudo é importante, mas é importante também que exista empatia, que exista liga entre as pessoas, né? Porque na jornada do empreendedor, você vai ter muitas
barreiras a serem ultrapassadas. E se o cara que estiver do seu lado não for de fato, como a gente brincava lá na Zeta, por exemplo, né, um irmão de trincheira, a vida fica muito mais difícil e a chance de você não ter sucesso aumenta significativamente. Então, além de entender com profundidade o problema, ter potencialmente uma solução que tenha mercado, que faça sentido do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista técnico, etc. Então, ter um time adequado do ponto de vista de background e do ponto de vista de relacionamento faz toda a diferença. Então, eu acho que essa é uma outra dica que eu daria. E é muito interessante que a gente volta, né, para o ouvir, escutar e trabalhar em equipe, né? Então, muito legal, muito bacana. Rodrigo, muito obrigado por essa conversa, por ter topado conversar com a gente, com a Academia Digital, né? É um tema tão complexo, instigante, traz muita curiosidade, né? Nos inspira. Então, não sei se tem alguma coisa que você queria trazer de outro contexto, alguma pergunta que eu não tenha feito que faça sentido conversar, comunicar com as pessoas. Deixa aberto para considerações finais. Não, eu queria te agradecer, é um prazer estar aqui com você e incentivar que as pessoas que de alguma maneira tenham interesse, né, em inovação, dizer para elas que inovação não é nada de outro mundo, quer dizer, de novo, é um processo. Quanto mais você praticar, melhor você vai ficar, contanto que você esteja cercado das pessoas corretas, porque não é um jogo de uma pessoa só, esse é sempre um jogo em equipe, as diferentes expertises e conhecimentos, quando juntos, é que permitem que a inovação de fato aconteça. Então, só deixar esse recado aí para o pessoal levar isso para a vida também. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação, né? E por aqui a gente encerra mais um episódio do Videocast. Caso você tenha interesse em outros conteúdos, só acessar o link da Academia Digital. Muito obrigado e até a próxima.